Olá, está começando agora pela TVL de Blumenau mais uma edição do Resumo da Semana. Confira os destaques das sessões ordinárias, o trabalho das comissões, as atividades do seu vereador e o dia a dia da Câmara e de Blumenau. O Resumo da Semana já está no ar. A Câmara de Vereadores aprovou o projeto de lei de autoria do vereador Adriano Pereira, que regulamenta o funcionamento de equipamentos de som automotivo nas ruas da cidade. A fiscalização deve ser feita pela Guarda de Trânsito e uma emenda do vereador Zeca Bombeiro obriga a medição do volume com o uso de um decibelímetro. Outra emenda do vereador Ivan Nats determina que os equipamentos de som sejam apreendidos e devolvidos mediante pagamento de multa. E, caso contrário, passado 90 dias, devem ir para leilão. O relatório das infrações também é encaminhado ao Ministério Público, diz pelo menos o texto da lei. Para virar uma lei, o projeto precisa agora da sanção do prefeito. Obras na nova ponte da rua Selma Folles devem ser concluídas ainda no início deste segundo semestre. Os moradores da rua Selma Folles, na Itopava Central, há anos reivindicam a construção de uma ponte de concreto na entrada da rua. O vereador Ivan Nats esteve no local e fiscalizou a obra. Uma obra que a comunidade vinha cobrando há bastante tempo, né? Já iniciou no ano passado, agora estamos dando a finalização dos serviços aqui. Importante que é uma ponte que está sendo feita uma medida já bem estabelecida, bem larga. Tu pode ver com a altura bem também respeitada, para quando vier a enxurrada não passar por cima. E a ferragem, a gente esteve observando também com a ferragem bastante estrutural, uma obra muito bem feita. De parabéns à construtora que ganhou a licitação, que cumpre efetivamente a sua missão de fazer uma obra com qualidade, que é isso que a gente espera. Com a construção de uma nova ponte, os moradores terão mais segurança para o tráfego de veículos. Ao todo, são R$ 583 mil investidos. Os recursos são oriundos do PAC Drenagem, do Ministério da Integração e Contrapartida do município. De acordo com o parlamentar, o principal ganho da comunidade é a segurança que a ponte trará para a travessia de veículos e pedestres. Que havia uma ponte de madeira, né, que colocava em risco a integridade física das pessoas todas que ocupam aqui a rua Selma Folles, e que agora com a ponte de concreto dá um aspecto da segurança, dá um aspecto mais bonito para a região, mais bonito para a rua, e o objetivo agora é substituir todos os pontilhões de madeira da região da Itopava Central e da Vila Itopava por pontes de concreto. Depois de finalizada, a nova estrutura terá 15 metros de extensão, com passeios nos dois lados da ponte. A expectativa da Secretaria de Obras é que ainda no início deste segundo semestre os serviços sejam concluídos. A rua Selma Folles, nomeada por lei municipal em 1993, é uma importante travessia da rodovia Dr. Pedro Zimmermann. A via possui asfalto nos 950 metros de extensão. A comunidade do bairro Texto Salto reclama da falta de energia elétrica naquela região. O problema é na rua Antônio Inácio Cons, transversal da rua Helmut Trapp. Aqui várias famílias reclamam das constantes interrupções de energia elétrica. Alguns moradores reclamam também da qualidade de energia que acaba danificando aparelhos. Queda de energia toda hora, daí sai a energia, queima aparelho, daí a pouco aí a energia volta e isso fica, eu não sei qual é o problema. Mas também os transformadores de vez em quando aqui estouram, daí dá aquele barulhão, a gente já pode se preparar, que caiu a energia. Esse tempo queimou TV e geladeira, lâmpadas é direto. As fluorescentes não aguentam, isso instala, tem até garantia, mas isso queima direto. A gente não pode dizer que é um dia só, uma hora, né? É direto. Né? A gente não, a gente perde coisa e acontece coisa que a gente às vezes acha que é impossível, mas acontece, né? Então a gente já está toda decepcionada, né? E não sabe nem mais para onde correr, né? Que é difícil, né? O pobre não tem mais tanta liberdade para falar o vez e voz, né? Então, queima aqui, o micro-ondas queima ali, o forninho, ou a máquina estraga, né? E vocês sabem como isso corre em dinheiro, né? Falta quase sempre, as quedas são constantes, né? E a minha TV
eu tenho que dar ela só funciona com o impacto, ela desliga constantemente depois que deu uma queda de energia forte, ela só funciona dessa maneira. De repente ela para de trabalhar e a gente tem que dar um impacto nela para ela funcionar novamente. Os moradores chamaram o vereador Zeca Bombeiro ao local. O parlamentar conheceu a gravidade do problema e adiantou que a falta de energia acontece constantemente. Semanalmente os moradores aqui estão me ligando, estão reclamando de oscilação de energia, de queda de energia, toda semana. Não tem uma semana que não passa que eles não me ligam, Marcão. Então realmente esse problema tem que ser resolvido para essa comunidade. Durante o encontro com a comunidade, o parlamentar adiantou que também irá solicitar providências à Celesc na solução dos problemas. Vou entrar com uma indicação junto à mesa diretora, pedindo para que seja instalado um poste ali no meio daquela fiação, onde tem um poste a 80 metros longe do outro ali, para que não fique tão baixa aquela fiação. E também vou entrar com um requerimento pedindo para a Celesc que venha no local também, tentar ver por que dá tanta queda de energia e por que oscila tanto a energia aqui para a comunidade. Até porque tem um transformador aqui que a gente pode observar, a gente não sabe o porquê que dá tanta oscilação. A organização da Oktoberfest propõe mudanças para a 30ª edição da festa. Uma das características da Oktoberfest é a presença de público, quase sempre com os pavilhões do Parque Vila Germânica lotados. Em 2012, no dia 20 de outubro, foi registrada a entrada de 75 mil pessoas. Preocupada com as medidas de segurança, a organização do evento pretende limitar o número de pessoas já na próxima edição da Oktober. Nós vamos usar o mesmo sistema de catracas do ano passado e nós estamos assinando o TAC nos primeiros dias de agosto, nos comprometendo a quê? A seguir o número do Corpo de Bombeiros. Quem define o número de capacidade do Complexo Vila Germânica? É o Corpo de Bombeiros baseado na nossa planta de ocupação e estrutura física. Determinado 37.704 pessoas como limite. Lembrando que no ano passado o pico foram de 46 mil pessoas no complexo. Não tem conforto e nem segurança. Atualmente, quem usa traje típico tem garantido por lei a gratuidade na entrada. Mas o aumento do uso de roupa germânica preocupa a organização, principalmente pelo impacto financeiro na festa. Hoje está muito pacificado no Brasil a meia entrada para estudantes e idosos, tá certo? Existe lei federal sobre isso, lei estadual. A única que eu conheço é essa gratuidade absoluta de traje típico. Nesse controle de público, não tem como manter isso. Então o governo decidiu o quê? Não abrir mão do princípio da segurança, senão não vai abrir a festa, não vamos conseguir alvará para abrir, e não abrir o uso de incentivo ao uso do traje típico. Por isso o governo enviou para a Câmara de Vereadores, a Casa Legislativa, para avaliar e poder aprovar a lei ou não. Está na mão dos vereadores, nós vamos participar de todos os debates que tiverem aqui dentro da Câmara, né, para poder esgotar esse assunto da melhor forma possível. Outra proposta de mudança na 30ª edição da Oktoberfest é a diminuição do tempo dos desfiles. As atrações na Rua 15 de Novembro estão programadas para 6 dias diferentes, começando pela abertura, no dia 3 de outubro. O desfile estava um pouco longo, tá certo? Esse entendimento é de muita gente. Nós temos diariamente recebido manifestações positivas com relação a isso. E o governo adotou o quê também? Não vamos excluir ninguém do desfile. Nós estamos fazendo ajustes, fazendo rodízios. Então, como é que nós vamos comparar, por exemplo, um clube de caça e tiro centenário, que durante o ano todo divulga a cultura germânica, que a Oktoberfest é uma festa de cultura germânica, como um grupo de amigos ou de uma empresa. Então, a gente só adotou alguns critérios e fez rodízio. Então, está um pouco acalorada, é desnecessária, no meu entender, e um pouco exagerada a interpretação sobre a complicação do desfile. É uma minoria que está reclamando. E já já nós vamos mostrar como foi a reunião sobre as mudanças no desfile da Oktober, realizada nesta semana aqui na Câmara, daqui a pouquinho. Disputas tradicionais como tiro, bote e bolão e as irreverentes como cabo de guerra, serrador, lenhador e até salsicha em metro fazem parte das Olimpíadas dos Clubes de Caça e Tiro de Blumenau, que já começaram. Iniciaram neste sábado as disputas da 15ª edição da Olimpíada Cultural dos Clubes de Caça e Tiro de Blumenau. As provas de tiro de carabina e de ar comprimido abriram a programação neste fim de semana. No dia 28 de julho é a vez da bote feminina.
No fim de semana, dos dias 3 a 4 de agosto, terá a competição de truco, entre outras atividades. 3 e 4 é o point da Olimpíada, então no dia 3 tem algumas modalidades, que é o skate, a bocha e o bolão para rei e rainha, e no domingo a abertura, né, que seria o desfile às 8 horas, com a presença do prefeito e de todas as autoridades, e de tarde e durante o dia se desenrolam as atividades, que seriam a canastra, dominó, truco, caneco, né? E na parte da tarde nós temos aquelas atrações que todo mundo gosta de ver, que é o serrador, leiador, cabo de guerra, salsicha e metro. E culmina dia 24 com a eleição da nossa Rainha dos Clubes Castilho, que é muito importante. A nossa Rainha dos Clubes Castilho já deu 2, 3 da Oktoberfest, a nossa, que vai ser homenageada na Câmara dos Vereadores, a Miss Blumenau, também é originária da Associação dos Clubes Castilho, ela foi princesa dos Clubes Castilho. Então, dia 24, daí vai ser a entrega dos troféus e a realização da realeza dos Clubes Castilho. A contagem dos pontos para o efeito de classificação geral da 15ª Olimpíada será feita dentro da seguinte tabela. O primeiro colocado receberá 10 pontos, o segundo, 8 pontos, o terceiro, 6 pontos, o quarto, 5 pontos, o quinto, 4 pontos, o sexto, 3 pontos, o sétimo, 2 pontos e o oitavo colocado, 1 ponto. A atração ocorre na Sociedade Recreativa Cultural Fortaleza Tribés, localizada na rua Samuel Mossi, número 133. O almoço será servido no valor de R$ 15. O vereador Roberto Tribés é o presidente de honra da diretoria da Associação dos Clubes de Cacetiro. De acordo com o parlamentar, a Olimpíada é um importante evento da valorização da cultura da nossa cidade. A 15ª edição da Olimpíada dos Clubes de Cacetiro, ela visa confraternizar todos aqueles que frequentam os clubes de Cacetiro e oportunizar para aquele que não conhece as atividades dos clubes de Cacetiro, visualizar o que acontece dentro de um clube. É uma Olimpíada que traz competições importantes, competições históricas, como tiro ao alvo, como pássaro ao alvo, como bote, como bolão, e outras competições interessantes. Linguiça em metro, cabo de guerra, lenhador, serrador, competições interessantes para a comunidade blumenauense vir até a Sociedade de Fortaleza Tribés, que esse ano é sede, e prestigiar. O regulamento e as modalidades das Olimpíadas dos Clubes de Cacetiro podem ser consultados no site da associação. Veja aí, o endereço está no seu vídeo. A Câmara de Vereadores aprovou a indicação do presidente Vanderlei de Oliveira, que redireciona ao Executivo a proposta que readequa às 2 horas diárias a jornada de trabalho dos servidores responsáveis legais por portadores de necessidades especiais. O anteprojeto atende pedido dos funcionários públicos e de representantes de pais de autistas. Segundo o próprio vereador, autor da indicação, o presidente Vanderlei de Oliveira, o objetivo é garantir aos servidores públicos municipais mais tempo para cuidar de pessoas especiais, além de ampliar a proteção do poder público a estas pessoas. Daqui a pouco, confira como foi a primeira reunião ordinária desta semana. Além do encontro da CCJ, nós voltamos já. A Câmara é uma casa de debates e por isso aqui você pode falar, opinar os temas mais importantes para a cidade. Na tribuna livre e nas audiências públicas, autoridades, especialistas e cidadãos iguais a você podem expressar a sua opinião. É um amplo debate promovido pela Câmara e sempre com um tema importante para a nossa cidade. Câmara Municipal. A história de Blumenau passa por aqui. A TV Legislativa foi tema de uma reportagem no portal de notícias Jornal de Blumenau. A TVL começou a funcionar em fevereiro de 2000 e o coordenador executivo de comunicação, Antônio Amaro de Souza, o Tico, que aparece aí na foto, participou da criação da emissora. A matéria do Web Jornal traz detalhes sobre o serviço prestado aqui pela TVL e os projetos para este segundo semestre, como a criação de 2 novos programas. Começam a partir desta segunda-feira as férias dos alunos das escolas municipais de Blumenau. O período de férias é de 7 dias e a outra semana de folga vai ser lá em novembro por causa dos Jogos Abertos. Já nos colégios particulares, os alunos já estão de férias e os retornos estão marcados para o decorrer desta semana. E nas escolas estaduais, as férias já começaram na última segunda-feira e o retorno está marcado somente para o dia 5 de agosto.
Parlamentar cobra manutenção em ruas do bairro da Velha. Um dos problemas é o acesso à creche ao lado do terminal de ônibus. Uma rua também da Itopava Central é alvo de reclamação. Vamos ver a reportagem. A chuva dos últimos dias contribuiu para agravar os problemas já existentes na rua Tereza Marta Mates, próxima ao terminal da Velha. O vereador Adriano Pereira conhece bem a região. Ele afirmou que a comunidade sofre muito com a situação da via, ainda sem previsão para melhorias. O que existe são inúmeras cobranças da comunidade, a gente já há bastante tempo cobrando, até porque fica no coração da Grande Velha, uma rua que está localizada ao lado do Terminal da Velha, de acesso ao CEI João Petri. Naquela situação, né, totalmente, dias de chuva mesmo é um caos, dia de chuva, né, os pais, as mães têm que acessar o CEI ali, muitas vezes andando a pé, os carros passam ali, é uma poça em cima da outra, é buraco, um buraco em cima do outro, é horrível a situação daquela rua, acho que um acesso a um CEI, uma rua que está localizada inclusive do lado do terminal, no coração da Grande Velha ali naquela situação, é uma vergonha realmente para o poder público da nossa cidade. Outro problema constatado pelo vereador é nesta transversal da rua João Pessoa, no bairro da Velha. Na rua Reinaldo Kofk, onde literalmente afundou o início da rua, o calçamento afundou e está realmente complicado agora para os moradores e todos aqueles que têm que acessar a rua Reinaldo Kofk para acessar suas residências ali naquela localidade. Na rua Arnoldo Ienich, bairro Itopava Central, o problema, de acordo com o vereador, é ainda maior. A comunidade espera pela pavimentação da via, que é movimentada e apresenta complicações, principalmente nos dias de chuva. É uma importante via da região norte da cidade que liga a Dr. Pedro Zimmermann com a Gustavo Zimmermann, uma importante via de acesso. Ali passam diariamente inúmeros veículos, alunos da escola que vão até o CAIC da Itopava Central, trabalhadoras das empresas ali próximas. É um absurdo uma rua tão importante como aquela também, há tantos anos prometida também nessa situação. Ou seja, essas três ruas, por exemplo, através de indicações, requerimentos, nós vamos fazer a cobrança ao Poder Público, ao Executivo, obviamente a Secretaria de Obras, na pessoa do Paulo França, para buscar tomar providências aí, porque são situações que não podem esperar. A Câmara de Vereadores prestou uma homenagem ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Santa Catarina. O evento ocorreu na sede do Legislativo, durante a plenária estadual do Conselho Regional de Corretores de Imóveis. As moções atenderam proposição do vereador César Sim. Então nós estamos homenageando a instituição que é o Cresci e as pessoas de Blumenau que fazem parte desse Cresci. É a representatividade, dos corretores de imóveis em Blumenau. É um segmento que tem participado ativamente do contexto econômico de Blumenau, tem ganhado a simpatia da comunidade, tem se transformado na segurança das pessoas que procuram negociar dentro do contexto imobiliário. Então eu acho que é justa a homenagem para que eles continuem desenvolvendo essa atividade com seriedade, com responsabilidade, com confiabilidade e continue ganhando da comunidade cada vez mais respeito e cada vez mais confiança. Uma das homenageadas foi a comercial ECAP Administradora Predial, por ser a empresa mais antiga no ramo imobiliário em atividade aqui na cidade de Blumenau. Olha, é com muita honra realmente que a gente recebe essa homenagem e porque realmente nós também estamos no mercado já há 60 e poucos anos, Então é com honra realmente que a gente recebe. Eu agradeço em nome da minha família, de todos os meus colaboradores, por essa homenagem. Também receberam reconhecimento do Legislativo Dionilton Bardini, Soraya Vasselay, Roberto Sérgio da Cunha, Carlos Josué Baimes e ainda o Conselho Estadual de Corretores de Imóveis de Santa Catarina, pelos 40 anos de fundação. Nós nos sentimos lisonjeados por estar aqui participando dessa homenagem e principalmente pela valorização da categoria na cidade de Blumenau e região. Então hoje aqui nós já temos em torno de 900 corretores na cidade de Blumenau, em torno de 200 empresas, pessoas jurídicas, e tenho certeza que esse ato feito pelos vereadores aqui da Câmara Municipal, principalmente pelo vereador César Sim, é de muito orgulho para nós. E nos sentimos assim bastante privilegiados de estar aqui hoje participando de todo esse evento
pois isso somente fortalece a nossa categoria. Abrir o legislativo para que seja ocupado por entidades organizadas é o anseio da mesa diretora da Câmara. O Poder Legislativo da cidade de Blumenau se sente honrado e prestigiado ao poder dispor do espaço para a plenária estadual do Cresci, que acontece na cidade de Blumenau, e enquanto presidente desta casa, tenho a oportunidade de, junto com outros vereadores, entregar no dia de hoje algumas moções, inclusive de reconhecimento a algumas pessoas e à própria organização pelo trabalho que tem feito no estado de Santa Catarina. Então, a Câmara de Vereadores continua e segue de portas abertas a todas as organizações que precisarem e, à medida do possível, vamos estar atendendo, e esse espaço é público e à disposição da nossa população. Os trabalhos também de comissões. CCJ da Câmara analisa pauta com 19 projetos e também emendas. A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça analisou na reunião desta terça-feira 13 projetos de lei, 2 vetos e 4 emendas. 7 projetos foram encaminhados para análise jurídica. Os 2 vetos e as 3 emendas receberam parecer favorável. Destaque para a proposta do Executivo, que promove o ranqueamento dos cargos efetivos de geógrafo e geólogo em nova categoria. O Executivo está pedindo autorização de nós vereadores aqui na comissão do CCJ no sentido de ampliar o quadro de geólogo e geógrafo. São 2 profissionais que nós estamos, com certeza a cidade está precisando. E nesse sentido nós estamos autorizando o Executivo para contratar, porque nós não contratamos, diferente do que muitas pessoas entendem, de que nós aqui fizemos apenas o autorizativo de que depois possa ser votado aqui na Casa de Leis. 3 projetos receberam parecer favorável e 1 recebeu parecer contrário. Ficou pendente para análise a proposta que determina o atendimento 24 horas pelo serviço de ouvidoria do município. Dá a possibilidade do munícipe ter, ao longo de todo o dia, de 24 horas por dia, o telefone 156 à sua disposição, para quando ele vê algo que não está de acordo com o seu pensamento, poder a qualquer momento ligar e fazer a denúncia ou solicitar um serviço da prefeitura. A exemplo disso foi o que aconteceu recentemente, né? Eu infelizmente encontrei uma pessoa dormindo embaixo de uma marquise, nesse tempo de frio que nós estamos vivendo na cidade de Blumenau, e aí por conhecer alguns agentes públicos, ligar para um vereador, para outro e tal, acabei conseguindo acionar o abrigo para vir retirar a pessoa. Agora, se um cidadão comum quiser fazer isso, como é que ele vai fazer? O projeto da ouvidoria 24 horas é a possibilidade que o cidadão terá de, a qualquer momento, entrar em contato com a prefeitura através da internet ou do telefone, para poder ter de forma imediata o seu anseio sendo atendido pela prefeitura, pelo Serviço Público Municipal. Também na última terça-feira foi dia de sessão ordinária na Câmara. Acompanhe agora os destaques do encontro dos vereadores em plenário. Na abertura dos trabalhos, no uso da tribuna livre, o presidente da Associação Brasileira dos Pagadores de Impostos, José Henrique dos Santos, ocupou a tribuna da Câmara para defender a reforma tributária. Logo após, o presidente da Cimesc, de Blumenau, médico Ronaldo Della Agostina, ocupou a tribuna livre para pedir o apoio do Legislativo e da população para pressionar a aprovação da lei do ato médico e exigir mais recursos para a saúde. Já no grande expediente, nas falas dos parlamentares, o vereador César Sim se posicionou contrário à cobrança de pedágio antes da duplicação da BR-470. O mesmo assunto foi destacado pelo vereador Zeca Bombeiro. Eu acho injusto é que a duplicação da BR-470 nem começou. E semana que vem já tem uma reunião no Ministério dos Transportes para decidir qual é a empresa que vai pegar o pedágio da BR-470. Poxa, nem começou a duplicação ainda, já estão pensando em pedágio. Primeiro vamos fazer a duplicação, vamos fazer uma obra decente para a comunidade. E quero fazer uma pergunta, onde é que vão todos os impostos pagos pela comunidade, inclusive o DPVAT? Cadê o dinheiro do DPVAT? Para que é feito isso? O que é feito com isso? O vereador Fábio Fiedler mostrou dificuldades em encontrar horário de ônibus na cidade. Já o petista Jefferson Forest apresentou um vídeo contendo denúncias de uma conversa entre o diretor de transporte, Laírto Leite, e o fiscal Silas Martins. O conteúdo apresenta um suposto favorecimento de empresários no aeroporto municipal. Mais uma ilegalidade cometida pelo Executivo Municipal. Transferiu 2 servidores que estavam fazendo o seu trabalho,
fazendo seu trabalho para atender lobby dos empresários, como a própria gravação constatou. O próprio diretor do CETERB de Trânsito fala para o fiscal que ele estava cumprindo o trabalho dele, cumprindo a legislação, mas que está sendo transferido porque o executivo precisa fazer lobby com os empresários no aeroporto. Aí fere a supremacia do interesse público. O presidente da Câmara, Vanderlei de Oliveira, defendeu a importância do legislativo como base para a defesa dos direitos dos cidadãos, as organizações da sociedade civil e os partidos políticos. Já Marcos da Rosa reclamou das condições da rodovia Guilherme Enze. Uma rodovia que é administrada pelo DEINFRA, nós detectamos muitos buracos, detectamos muitas placas de sinalização obstruídas pelo mato. Nós entramos em contato, inclusive, com o servidor do DEINFRA, e ele nos relatou que eles ficaram há 7 meses sem receber recurso para que a rodovia receba a devida manutenção, para que a roçada aconteça, e em virtude disso os usuários dessa rodovia são submetidos a constantes riscos de acidente, placas, em virtude também das placas que são obstruídas, e nós queremos hoje fazer a cobrança aqui em plenário. O vereador Beto Tribes comunicou o início de 18 linhas de ônibus urbano para atender os moradores da região da Rua Fritz Klegler, no bairro Fortaleza. Célio Dias lamentou a postura da diretoria do Sintraceb em relação ao projeto de autoria do vereador Ivan Nates, que dispõe sobre a proibição do servidor público participar da sociedade civil ou exercer atividades privadas, correlatas com as atribuições específicas do cargo de provimento efetivo que ocupa. Lamentável que nós está tramitando um projeto aqui de autoria do vereador Ivan Nates. E ao passar pela Comissão de Constituição, nós encaminhamos o documento ao Sintraceb, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, e o sindicato rechaçou essa... Nós estamos comunicando o sindicato de projetos que estão passando aqui pela Câmara, e o sindicato toma uma postura, como colocado por mim aqui na tribuna, uma postura imbecil, e que a gente acredita que deve ser um meio de querer chamar a atenção, mas a categoria está atenta e sabe que a Câmara tem feito um papel aqui, nós como servidor público também tenho observado muitos projetos, principalmente que vêm do Executivo, papel que infelizmente o sindicato não vem fazendo. A Câmara de Vereadores aprovou na sessão desta terça-feira, em segunda votação, 4 projetos de 3 emendas. A emenda 2, de autoria do vereador Mário Hildebrand, foi rejeitada. Entre os projetos aprovados, o de autoria do vereador Adriano Pereira, que dispõe sobre o funcionamento de equipamentos de som automotivo nos logradouros públicos da cidade. Daqui a pouco vamos mostrar também o resumo da sessão ordinária da última quinta-feira, a segunda desta semana. Veículos que pesam acima de 4 toneladas não podem mais trafegar pela rua Oscar Rose, na Itopavazia e Salto do Norte. A Prefeitura informou que a medida atende a um pedido da Associação de Moradores daquela região, que reclama da insegurança causada pelos caminhões que passavam pela rua. Placas de sinalização foram instaladas para alertar os condutores sobre a proibição, que já está valendo desde quinta-feira. Além disso, ilhas de segurança devem ser instaladas no local em até 40 dias. O Cine de Blumenau tem ofertas de emprego para contratação imediata. São várias vagas, veja aí na sua tela: açougueiro, assistentes administrativo e de vendas, atendentes de balcão e lanchonete, auxiliares de corte, limpeza e linha de produção, caixa de loja, costureira, estoquista, frentista, operador de caixa, promotor de vendas, recepcionista atendente, servente de limpeza, supervisor de vendas no varejo, talhador de roupas e vendedor. Quem tiver interesse em algumas dessas vagas que você viu aí, deve procurar o Cine no endereço e também com os documentos que estão já aí na sua tela. Em instantes, veja mais destaques do trabalho do Poder Legislativo e o dia a dia de Blumenau. O resumo da semana volta já.
Depende agora da sanção do prefeito para virar lei, projeto de autoria do vereador Zeca Bombeiro, que determina a disponibilização de consulta e impressão do carnê do IPTU no site da prefeitura. A proposta também tem uma emenda do vereador Beto Tribes e obriga a implantação de um sistema de acesso restrito, como o uso de senhas, por exemplo. Outro projeto que aguarda a sanção é de autoria do vereador Jefferson Forest. A proposta padroniza a pintura externa de prédios públicos de Blumenau com as cores da bandeira da cidade, vermelho, branco e amarelo. O presidente da Associação Brasileira dos Pagadores de Impostos explicou aqui na Câmara que a principal bandeira da entidade é a redução da carga tributária do Brasil para oportunizar o desenvolvimento do país. José Henrique dos Santos disse que a Abrasp propõe que 25% dos impostos sejam aplicados em infraestrutura, saúde e educação. Já o presidente do Sindicato dos Médicos de Blumenau, Simesc, Dr. Ronaldo Della Justina, pediu apoio do Poder Legislativo para pressionar a aprovação da lei do ato médico em Brasília e exigir que o governo federal invista mais na saúde. Ambos usaram o espaço da Tribuna Livre durante esta semana na Câmara de Vereadores. Reunião no Poder Legislativo discute mudanças na Oktoberfest deste ano. O encontro aconteceu na noite desta terça-feira durante uma reunião extraordinária convocada pela Comissão de Constituição e Justiça a pedido do vereador Fábio Fiedler. O debate foi provocado após a decisão da Prefeitura de que o tempo dos desfiles da festa vai diminuir com uma espécie de rodízio entre alguns grupos que participam da atração na Rua 15 de Novembro. Ficou decidido que daqui a 15 dias uma nova reunião deve acontecer. Pela primeira vez, nós conseguimos fazer com que os grupos autônomos fossem ouvidos pela Secretaria de Turismo, porque apesar do discurso de democracia do secretário, a gente teve na prática pouca coisa nesse sentido acontecendo, infelizmente. Então esse é um primeiro avanço. O segundo é que toda a Câmara de Vereadores, ou seja, a unanimidade dos vereadores presentes, se manifestaram favoráveis ao encaminhamento que foi dado, que seria manter todos participando do desfile e que nós consigamos criar critérios para melhorar a evolução do desfile e chegar no resultado que a Secretaria quer, que é diminuir um pouco o tempo do desfile. Além dos integrantes da CCJ e parlamentares, participaram da discussão representantes do governo municipal e de 20 grupos autônomos que desfilam na Oktoberfest. Durante a reunião, os integrantes dos grupos puderam apresentar ideias e propostas. Todos eles se posicionaram contra a determinação da Prefeitura. Como a gente viu nesse caloroso debate agora, não existe um embasamento do porquê diminuir. Diz o secretário que ouviu algumas pessoas. Quem são essas pessoas? Se tá tão ruim assim, por que cada vez tem mais gente para assistir ao desfile? Qual é o embasamento? O pessoal vem com a expectativa de ver, não é só de fora. O povo local que a gente conhece fala muito bom, muito lindo, maravilhoso, e o pessoal diz que não, que está grande. Mas quem disse que está grande esse desfile? Isso a gente queria, esse questionamento. O importante de um encontro desse para realmente discutir um pouco a nível de comunidade foi extremamente importante. O meu grupo vai fazer um esforço ao máximo para não mais criar buracos. E isto é democrático. Agora, me tirar do desfile, eu não vejo democrático. Eu acho democrático é eu colaborar com os demais. Nós esperamos que esse seja um primeiro passo para a gente atingir um consenso. Na verdade, o que os grupos buscam é simplesmente participar mais ativamente da tomada de decisão. Todos nós aqui já estamos há pelo menos 10, 15 anos participando e a gente tem experiência suficiente para contribuir à nova gestão que vai enfrentar a primeira Oktoberfest. Nós estamos aqui há 10, 15 anos, ou seja, nós podemos contribuir. Os vereadores que estiveram presentes no encontro, que durou cerca de 2 horas, também se manifestaram na tribuna. Os parlamentares concordaram de que há necessidade de conversar mais sobre o assunto. Blumenau é considerado vitrine nacional e o melhor produto é o desfile da Oktoberfest. Ele tem que ser revisto, sim. Havia muitos espaços em todos os desfiles, principalmente entre os carros alegóricos e entre aqueles que não têm banda, que não têm música. Eu penso que tem que ser reorganizado, revisto. Mas também não vejo necessidade de encurtar o número de participantes. A Comissão de Constituição e Justiça vai fazer uma moção, encaminhar ao Executivo e marcar uma nova reunião com 5 representantes dos grupos com o Executivo para tentar entrar num acordo em todo o processo do desfile de outubro. O secretário de Turismo e presidente do Parque Vila Germânica apresentou os critérios para diminuir o tempo dos desfiles da festa. Disse que este ano deve ser feita uma pesquisa qualitativa nos desfiles e garantiu de que pretende continuar conversando com os grupos. Tivemos as reuniões anteriores, na verdade, eles garantiram que todos vão desfilar
E aqui está um sentimento de não mudança, está exteriorizado de que o grupo não quer mudança, eles querem continuar com o mesmo número de apresentações. Nós não excluímos ninguém, isso tem que ficar muito claro. Nós estamos tentando fazer um rodízio para esse ano, criar os critérios bem específicos. Nós estamos tratando de clubes centenários, de clubes de Castilho, com mais espaço do que grupos criados há 5, 10 anos para desfiles. Eles têm que flexibilizar, eles têm que fazer o que o poder público está fazendo, negociando e flexibilizando. Isso tem que haver dos dois lados. Agora vamos ver outro debate que também aconteceu aqui na Câmara nesta semana. A ocupação do atual prédio da Delegacia Regional foi discutida em audiência pública na Câmara de Vereadores. Instalada no centro da cidade, ao lado da Prefeitura Municipal, há mais de 30 anos, o atual prédio da Delegacia Regional de Polícia Civil de Blumenau foi tema de uma audiência pública na noite de ontem, aqui na Câmara Municipal de Blumenau. Com a nova sede da delegacia na Rua Humberto de Campos, no bairro da Velha, a Polícia Civil do Estado propôs utilizar o antigo espaço para abrigar a Central de Plantão Policial e a DIC, a Divisão de Investigação Criminal. De acordo com o secretário regional César Botelho, o governo do estado acredita no diálogo para resolver o impasse. Vamos ouvir e vamos tentar buscar uma solução. A gente entende o lado da prefeitura, a prefeitura está numa fase de planejamento, de enxugamento de máquinas, de contenção de despesa, como também a gente entende o lado da Polícia Civil, que quer ampliar o serviço para a comunidade, mas eu acho que a solução é buscar esse entendimento. Se não puder ser aonde é hoje, que está a Polícia Civil, vamos buscar outro local. A ideia da Prefeitura é de utilizar o atual espaço da Delegacia Regional para abrigar o PROCON e a Praça do Cidadão. A ideia é criar um centro integrado de atendimento à comunidade. Outro objetivo da administração municipal é enxugar os gastos da Prefeitura. Atualmente, apesar de não pagar aluguel, o atual espaço em que o PROCON está instalado e que pertence ao Poder Judiciário onera a administração municipal em cerca de R$10 mil com as contas de luz e água. Com a mudança, a Prefeitura espera economizar cerca de 2 a 3 milhões de reais até o ano de 2016. O delegado regional de polícia defende que a delegacia necessita manter a estrutura central ao lado da Prefeitura. Na verdade, a gente está enfatizando a necessidade que Blumenau tem de ter uma estrutura central. A nossa principal unidade está lá no bairro do Garcia. Havia surgido essa ideia de a gente permanecer ocupando o prédio da Beira Rio, então foi o motivo dessa audiência pública. Mas a ideia principal é de que Blumenau precisa retomar alguns espaços que foram perdidos no decorrer do ano, que é principalmente uma estrutura mais centralizada, e reabrir algumas unidades policiais que acabaram sendo fechadas. Blumenau já teve uma estrutura maior de atendimento e hoje diminuiu. A gente tem que retomar esse processo de espaço, porque a gente já não tem mais onde alocar novos policiais. O vereador e autor do requerimento que solicitou audiência pública, Fábio Fiedler, destacou a importância da audiência para a cidade. A audiência pública tem esse objetivo também, trazer para a comunidade aquilo que é o debate que está acontecendo na sociedade e que as pessoas precisam se mobilizar para isso. E hoje existe um impasse entre a Prefeitura e o Governo do Estado em relação ao uso do imóvel da atual Delegacia Regional, que vai se mudar para a Rua Humberto de Campos. A Prefeitura quer instalar lá uma secretaria qualquer, uma central de atendimento, e o Governo do Estado, através da Secretaria de Segurança Pública, quer oferecer ao município de Blumenau um novo produto de segurança pública, que é uma das nossas demandas. Em função desse impasse, é que a gente propôs a audiência pública e essa importância do acontecimento dela aqui hoje. O parlamentar defendeu a manutenção do espaço para a Delegacia Regional de Polícia. Todo mundo clama por mais segurança pública, é comum, as pessoas falam sobre isso. E muitas vezes cobram, inclusive, o próprio governo do Estado em função de investimentos na segurança pública. Nós temos aí a oportunidade de ter um grande investimento em segurança pública na cidade de Blumenau. Mas, claro, cabe à Prefeitura Municipal, que é a dona do imóvel, tomar a decisão se quer ou não isso. Minha posição pessoal, acho que nós devíamos investir em segurança pública, que é uma demanda que a sociedade precisa e quer. O vereador Mário Idebra também defendeu a manutenção do espaço e destacou a importância da audiência pública. É importante discutir a utilização daquele espaço, importante porque a manutenção daquele espaço, especialmente com a segurança pública, vai trazer a melhoria dos atendimentos com a vinda da Central de Polícia
para próximo da prefeitura, para o centro da cidade. O cidadão lá da Itopava Central, Vila Itopava, em um caso à noite, o fim de semana, não vai mais precisar se deslocar para o Garcia. O cidadão da Velha também não vai mais precisar se deslocar para o Garcia. Fora a melhoria da clareza e da objetividade de ainda possibilitar a vinda de uma delegacia de trânsito para a nossa cidade, para melhorar ainda mais o acompanhamento que é feito em relação ao trânsito na cidade. Então é uma série de... Apresentações culturais e festividades em praça pública marcam o Dia da Imigração Alemã em Blumenau. As comemorações ocorreram na Fundação Cultural de Blumenau. Participaram, além de autoridades, convidados, membros de clube de Cacetiro e personalidades que representam a cultura alemã no município. Durante a solenidade, flores foram depositadas no monumento ao imigrante da Praça Ercílio Luz, em frente à fundação. A festividade dos 189 anos da imigração alemã foi coordenada pela Fundação Cultural. A história foi lembrada. Em 25 de julho de 1824, chegou ao Brasil o primeiro navio de imigrantes alemães. Em especial, neste ano, se celebra o Ano da Alemanha no Brasil. Durante as comemorações realizadas agora pela manhã, ocorreu o lançamento do livro que conta a história do Clube 25 de Julho. Apresentações de grupos de danças folclóricas e do coro masculino Liederkranz. O prefeito aproveitou o momento para falar sobre o aprimoramento das relações entre os dois países. O incremento dessas relações são importantes no sentido de gerar riquezas, gerar oportunidades, gerar postos de trabalho, gerar a proliferação de negócios, mas também é uma parceria muito importante no sentido da cultura, no sentido da parceria tecnológica, da inovação. Brasil e Alemanha tem muito a aprimorar do ponto de vista desse relacionamento, com ganhos reais para o desenvolvimento econômico, social e humano de toda a nossa coletividade. Ao meio-dia, o chefe alemão Eiko Grappoli serviu um almoço com pratos da culinária germânica. O poder legislativo esteve representado. Tem tudo a ver com a cidade. Uma cidade que vive o presente e o futuro. E também falar do passado para nós é uma alegria. Até porque a semente se criou aqui na nossa cidade e essa imigração alemã, que combina com também o dia do colono, o dia do motorista, com certeza é uma data que precisa ser anualmente comemorado aqui em nossa cidade. Por falar em cultura alemã também, você viu aí essa comemoração do Dia da Imigração. Clubes de caça e tiro divulgaram também nesta semana atividades culturais nas escolas aqui da cidade. Durante 2 horas, 50 alunos de 7ª e 8ª série da Escola Básica Municipal Professor Alice Tilly tiveram aula sobre a tradição alemã. Eles participaram do programa Festa de Rei, desenvolvido pelo Museu dos Clubes de Caça e Tiro. Nós buscamos despertar nesses alunos o interesse pela cultura e a tradição dos clubes de caça e tiro. Como é tradicional, fazemos as festas de rei, nós trazemos para as escolas para que eles conheçam toda essa ritualística. Nós tínhamos dificuldade de ver que poucas crianças, principalmente nos clubes mais do centro, conheciam. Quando nós chegamos nas escolas e perguntamos, poucos deles têm conhecimento dessa cultura. Então, o objetivo foi fazer com que eles conheçam e também com que eles participem de um clube de caça e tiro e venham também para o Museu dos Clubes de Caça e Tiro conhecer um pouco da nossa tradição, da nossa cultura através do acervo que temos no museu. Terça-feira, a teoria da aula de história deu lugar à realidade da cultura local. Os alunos conheceram de perto elementos típicos de uma festa de rei, inclusive participaram da modalidade do pássaro ao alvo, proclamação do rei, da rainha e a famosa marcha. O objetivo do projeto é fazer com que a criança possa se integrar à história de Blumenau, que é os caça-tiro, onde nós desenvolvemos aqui junto com a faculdade um projeto, e esse é o final do projeto, trazendo o clube caça-tiro dentro da escola. Uma escola de periferia que nunca vai ver um clube de caça-tiro, mas então, a partir do semestre que vem, a gente vai estar participando junto no caça-tiro. O projeto chegou até a escola através de um acadêmico do curso de História da FURB e bolsista do Programa Institucional de Iniciação à Docência. Em parceria com o museu e o PIBID, a gente trouxe o FRENE, o projeto Festa de Rei nas Escolas, para fazer parte, para finalizar uma sequência de oficinas que a gente está realizando aqui no Alice Tilly. Então, são alunos de História da FURB,
do PIBID, né, participam do projeto, que vem para a escola então fazer essas oficinas, e o Frene vai finalizar então essa sequência de oficinas. A iniciativa faz parte de uma série de ações que estão sendo desenvolvidas para resgatar a história da cidade. É muito bom participar desse projeto e eu aprendi muita coisa da nacionalidade, os costumes deles. A tradição deles é que o rei sirva um banquete, a caça, assim, essas coisas, respeito, que as mulheres têm que ir primeiro para se servir, assim, essas coisas assim, a dança, que é a tradição. Foi isso tudo que eu aprendi. O vereador Beto Tribes acredita que o projeto da tradição alemã nas escolas vai envolver os jovens nas atividades dos clubes de caça e tiro. Como essas festas são realizadas, por que elas são realizadas, como é proclamado um rei, por que ele é rei, por que ela é rainha, e esses fatos realmente devem de ser levados aos jovens para que venha no futuro próximo demonstrar interesse em também participar, para que a cultura da tradição do folclore blumenauense tenha continuidade. Hoje os clubes têm dificuldade em receber jovens porque os pais muitas vezes não conseguem motivar seus filhos para frequentar eventos nesse estilo. Confederação Brasileira de Voleibol divulgou a tabela dos jogos da Liga Feminina, que vai acontecer aqui em Blumenau a partir do dia 5 de agosto. Blue Vôlei estreia no dia 6, às 8 da noite, no ginásio da FURB contra o Nova Trento. Estão na disputa também São José dos Pinhais, Cascavel e Chapecó. A competição é classificatória para a fase nacional, que depois vai dar uma vaga na Superliga, principal campeonato de vôlei do país. A CIB se manifestou contrária à aprovação da proposta de emenda constitucional que reduz a jornada de trabalho para 40 horas semanais e aumenta para 75% o adicional de remuneração pela hora extra. A PEC tramita em Brasília no Congresso Nacional. A entidade enviou ofício a deputados e senadores afirmando que é contra a aprovação da proposta, dizendo que antes de reduzir a jornada de trabalho e aumentar a hora extra, é preciso de uma reforma trabalhista. Daqui a pouco, como foi a segunda sessão ordinária desta semana e também outros destaques do Poder Legislativo Municipal. O resumo da semana volta em um instante. A Câmara Municipal de Blumenau tem 15 vereadores eleitos por você e trabalhando para você. A Câmara é responsável pela criação de leis que melhoram a nossa vida. É ela que fiscaliza os gastos do município e propõe medidas de interesse público. Câmara Municipal. A história de Blumenau passa por aqui. Foi sancionada a lei que institui o Programa Municipal de Adimplência Tributária. A proposta aprovada pela Câmara concede prazos adicionais para o recolhimento do imposto sobre serviços de qualquer natureza. O contribuinte que mantiver a regularidade no pagamento pode recolher o imposto devido até o 15º e 20º dia do mês seguinte à competência, desde que comprovada a regularidade do recolhimento nos últimos 12 e 24 meses, respectivamente. O pastor Jonatas Costa esteve na Câmara nesta semana divulgando o projeto Doe Suas Férias para Cristo, da Igreja Assembleia de Deus. Ao mostrar um vídeo, ele afirmou que a ação é voltada a crianças, jovens e pessoas da terceira idade e realiza atividades evangelizadoras e sociais, como distribuição de cestas básicas, roupas ou limpezas de casas, ruas ou entidades de assistência social. O pastor convidou a comunidade para participar do projeto e informou que neste fim de semana as ações acontecem na Velha Grande. Parlamentar fiscaliza pavimentação e situação das calçadas na Avenida Beira Rio. Após denúncias de que a pavimentação asfáltica da Avenida Beira Rio estaria se deteriorando, principalmente no corredor exclusivo do transporte coletivo, o vereador César Sim esteve no local para conferir a veracidade da informação. Durante a visita, o parlamentar confirmou que em alguns trechos realmente existe o afundamento da pavimentação. É preocupante, são várias depressões exatamente no lado direito de quem sobe. Então está se confirmando a prevenção desse engenheiro que chamou a atenção da municipalidade para o risco desse tipo de trânsito pesado no lado direito da beira-rio de quem sobe. O vereador chegou também a alguns deslocamentos de pavers na calçada e rachaduras em alguns trechos.
As fissuras ainda são pequenas, mas merecem a atenção do poder público. O objetivo primeiro é constatar a denúncia de algumas pessoas. O segundo objetivo é deflagrar uma discussão a respeito do assunto, porque há tempos passados o engenheiro teria chamado a atenção da municipalidade de que os ônibus não deveriam circular pela margem direita de quem sobe da Beira-Rio. E as depressões são acentuadas. O objetivo é exatamente esse, deflagrar uma discussão para ver se o problema é superficial ou se ele é de estrutura e tentar interrompê-lo ou minimizá-lo. Através de indicação, o parlamentar vai solicitar ao Executivo providências sobre os problemas que estão ocorrendo na pavimentação da Avenida Beira-Rio. Bom, dentro desse contexto de uma das funções nossas que é fiscalizar, é entrar em contato com a Secretaria de Obras, com o engenheiro Paulo França, no sentido de adverti-lo dessa constatação. Projeto que prevê uso de pulseiras para o consumo de bebidas alcoólicas em festas aqui de Blumenau recebe parecer favorável de comissões permanentes aqui da Câmara. A Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização analisou 2 projetos de lei e 3 emendas. As propostas receberam parecer favorável. A atitude da Comissão de Finanças é verificar e buscar se vai estar mexendo com valores do município ou não. Nenhum deles interfere nas finanças do município e por isso todos eles foram aprovados, mesmo sendo inconstitucionais. Mas quanto à área de finanças, não tem nenhum obstáculo para esses projetos, por isso todos eles foram aprovados. Entre as proposições aprovadas pela Comissão de Finanças está o projeto de lei que dispõe sobre o uso de pulseiras de identificação das pessoas participantes dos eventos realizados nos pavilhões do Parque Vila Germânica. O uso de pulseiras pretende impedir a compra de bebidas alcoólicas em obediência às normas de proteção legal. É um projeto que tem a finalidade principal, exclusiva, premente de trabalhar a proteção aos nossos adolescentes que, infelizmente, motivados pelas festas de outubro e pelas outras festas dentro da Vila Germânica que tem consumo de bebida alcoólica, acabam fazendo uso da bebida. Então, o objetivo será separar os adultos dos adolescentes, ou os adultos, não necessariamente todos, mas aqueles que queiram fazer consumo de bebida alcoólica, que peçam num local específico uma pulseira e com essa pulseira vão poder adquirir e consumir dentro dos pavilhões da Vila Germânica a bebida alcoólica que vai ser fornecida na festa em que eles estiverem presentes. Na reunião da Comissão de Educação, os vereadores analisaram 11 propostas de lei. Todas receberam parecer favorável. Destaque para o projeto de lei que determina a cobrança fracionada nos estacionamentos particulares no município. Sou explorador de estacionamento aqui, sou uma empresa que tem estacionamentos na cidade, portanto não poderia votar num projeto de lei que tem referência a um negócio que eu participo, por isso da minha abstenção. Mas acredito que a Câmara de Vereadores não tenha competência legislativa para determinar quanto um empresário cobra pelo uso do seu serviço. O estacionamento é livre, usa o estacionamento quem quer e o preço quem determina é o mercado. Então seria uma afronta à legislação federal, a Câmara Municipal de Vereadores tabelar o custo do estacionamento privado no nosso município. Agora o resumo da sessão ordinária. Falas na tribuna, votações e discussões em plenário. É hora de conferir os destaques de mais um encontro em plenário dos parlamentares. Na abertura dos trabalhos, o presidente do Legislativo, Vanderlei de Oliveira, abordou a audiência pública realizada na noite de quarta-feira, que discutiu a futura ocupação do prédio onde funciona atualmente a Delegacia Regional de Polícia e pediu a adequação do prédio da Delegacia Regional. O vereador Adriano Pereira fez um balanço de prestação de contas do seu mandato. A gente fez uma pequena prestação de conta dos nossos primeiros 6 meses de mandato aqui nesta casa, onde foram apresentados mais de 800 indicações, né, cerca de quase 200 requerimentos, né, além de algumas moções, projetos de lei que apresentamos, né, destacamos a nossa presença sempre aqui na casa, né, com nenhuma ausência nos trabalhos aqui na Câmara de Vereadores, nas sessões extraordinárias, sessões ordinárias, sempre presente aqui na Câmara, nas reuniões, nas comissões, bem como na comunidade, associações de moradores, conselhos, enfim, percorrendo os bairros, nos eventos, solenidades, enfim, se dedicando integralmente à função para a qual a gente foi eleito. O vereador Mário Hildebrand ressaltou a licença maternidade de mãe adotante.
Já Fábio Fiedler abordou em seu discurso a reforma política. O Congresso, Brasília, propõe uma reforma política e fala sobre questões relacionadas, por exemplo, ao financiamento público de campanha, tratando isso como se fosse a solução dos problemas das campanhas eleitorais. E eu procurei no meu pronunciamento mostrar para as pessoas, né, que financiamento público de campanha nada mais é do que nós pegarmos dinheiro do imposto das pessoas para financiar campanhas. Pode ser uma solução, mas não é a maravilha que se vende, né? Procurei mostrar que nós temos vários gastos feitos em Brasília, com embaixadas em países que não têm a menor expressão, nem econômica, nem política, e que são desnecessários. O vereador Jefferson Forrest denunciou a prática de nepotismo por parte do vice-prefeito e do vereador Marcos da Rosa. Marcos negou o nepotismo e disse que fez consulta jurídica sobre o tema. O progressista César Sim lamentou que o Estado tem 36 mil crianças entre 4 e 5 anos fora da escola. Falei da campanha deflagrada a nível nacional e que encampada pela RBS TV de que nenhuma criança até 4 anos deve ficar fora da escola. Acho que é fundamental. Eu tenho sempre dito que nós estamos diante de um tripé que seria a solução da nossa sociedade: a escola, a família e a igreja. E se nós começarmos pela escola, nós estamos valorizando a família e, via de consequência, valorizando as igrejas. É a grande solução para nós enfrentarmos a situação que nós estamos vivenciando da criminalidade, da desorganização familiar, da desorganização da escola. O PMDBista Beto Tribes elogiou o CETERB pela readequação de horários de ônibus. O tucano Jens Mantel parabenizou o prefeito Napoleão Bernardes por ter aceitado o projeto de sua autoria sobre a implantação de coletoras de bituca nas lixeiras da cidade. Fico muito feliz o governo Napoleão ter adotado também de instalar na sua extensão da Rua 15 de Novembro. São 90 equipamentos de coletor de bitucas. Para quem não conhece, são aquelas chepas de cigarros que são encontrados nas calçadas. E devido a vários apelos, inclusive da nossa comunidade, nós fizemos uma lei 1111 de 2010 e agora elas foram instaladas. Isso nos deixa muito felizes, até porque muitas pessoas às vezes criticam a forma que o vereador encaminha alguns pedidos ao executivo. Essa lei foi assinada pelo então prefeito anterior em 22 de outubro de 2010. Depois de 3 anos, nós temos essa lei efetivamente funcionando. E claro, não podia ficar feliz diferente a não ser o auxílio do executivo nesse sentido, para que também, a partir de agora, também os próprios fumantes tenham essa disciplina em deixar a xepa do cigarro dentro, ao lado que foram instalados esses equipamentos. A Câmara de Vereadores aprovou na sessão desta quinta-feira 3 projetos de lei em redação final. 2 de autoria do Executivo, que autoriza a suplementação de créditos, e 1 do vereador Jens Mantel, que declara de utilidade pública a Associação de Amigos e Pais de Portadores de Mielo Meningocele. E a gente sempre lembra, você pode acompanhar as sessões da Câmara pessoalmente no plenário da Câmara ou pela TVL, que sempre transmite ao vivo as reuniões direto do plenário da Câmara Municipal. O grupo vocal mais antigo do mundo em atividade é brasileiro e vai estar aqui na cidade neste fim de semana. Demônios da Garoa comemora 70 anos em atividade no palco e o Teatro Carlos Gomes recebe neste sábado e também no domingo a turnê especial do grupo. Demônios da Garoa promete encantar o público com os sucessos dos clássicos como Trem das 11, Saudosa Maloca e Samba do Arnesto. Sábado o show é às 8 da noite e domingo às 7h30 da noite. Os ingressos à venda nas bilheterias do teatro variam de R$ 40 a R$ 80. Por hoje é isso, termina aqui mais um resumo da semana, um balanço das reportagens apresentadas pelo TVL Notícias de segunda a sexta-feira e também os destaques do trabalho da Câmara e também da cidade de Blumenau. Veja a TVL pela internet, também no Facebook. Obrigado por sua companhia, uma excelente semana para você. Até a nossa próxima edição. Na segunda-feira nos encontramos no TVL Notícias. Grande abraço, até lá.